a partir do verso de número 1, aleluia. Paulo Júnior, faz um favor, abaixa um pouquinho só o retorno, abaixar, para eu me escutar um pouquinho na igreja também, abaixar um pouquinho. Foi? Obrigado. A palavra vai dizer assim para a gente, João capítulo 10, essa iluminação foi pedido meu, tá, igreja? A gente reforçou um pouquinho, tá mais claro aí para vocês também. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco ou no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Verso 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Verso 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Deus amado e querido, em o nome de Jesus, o momento é da tua santa e gloriosa palavra. Me coloca o Senhor como teu servo, humilde instrumento nessa noite. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco, que o teu Espírito Santo possa ministrar e falar a cada coração, falar as nossas vidas. Apresentamos então esse momento, Deus, nos colocando diante de Ti, clamando que o Teu nome possa ser uma vez mais glorificado e que corações possam ser alcançados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Aleluia. Querido, amados, nós temos aqui em João 10, Jesus falando sobre algo interessante. Para nós, é uma passagem compreensível, não é uma passagem distante de nós. Mas aqueles homens que estavam escutando, não perceberam, não entenderam essa passagem inicialmente. Jesus está fazendo um contraste. E hoje, vamos combinar uma coisa. Toda vez que o pastor Felipe falar pastor, eu não estou falando do pastor Felipe, nem do pastor dessa terra. Sempre que eu falar hoje pastor, eu estou falando de Jesus. Amém? Então você já sabe, está aqui o nosso combinado. Queridos, Jesus ele então está contrastando, ele está fazendo um contraste, uma comparação entre o salteador, entre o pastor falsário, falso, e o pastor verdadeiro. Ele está falando propriamente até do inimigo das nossas almas. Ele está se referindo também ao debate que ele teve no capítulo anterior, que é o capítulo 9, onde ele está falando dos falsos líderes de Israel. Então, se no 9 ele bate nos falsos líderes, no 10 ele abre falando um pouco do falso pastor, mas ele dá características do verdadeiro pastor. Ele dá característica do verdadeiro pastor. E ele vai falar algo que a versão ARC, eu acho feio até, para nós, acho que fica mais legal falar aprisco. A revista e corrigida chama de curral das ovelhas. Curral é o lugar dos porcos, né? As ovelhas, elas são muito mais aciadas, elas têm muito mais higiene do que os porcos, né? Então vamos falar aprisco. Então o Senhor Jesus, ele começa falando a respeito do aprisco. O aprisco como sendo um lugar de proteção.
O aprisco, o lugar onde as ovelhas ficam guardadas, o aprisco seria como um cercado, seria como um lugar na fazenda, no campo, na roça, como queiram, aonde é cercado, aonde é protegido e aonde as ovelhas são guardadas no período noturno. Ou seja, Jesus está falando que as ovelhas são guardadas dentro do aprisco no período noturno. Mas sabe o que eu percebo? Raquel está comigo. O aprisco não é lugar de destino. Não é. O próprio texto mostra para a gente que o aprisco é um lugar de proteção noturna. Ele é confortável, sim ou não, igreja? Ele é confortável? Sim, você foi na minha cola. O aprisco é confortável, porque ele é o lugar onde as ovelhinhas dormem. Ele é o lugar onde as ovelhas estão guardadas. Então ele naturalmente é um lugar confortável. Mas comece a escutar nessa noite. É lugar confortável, mas não é o lugar onde termina o propósito. Eu vou repetir para você pegar. Ele é confortável, mas não é o lugar do propósito. Não é. Mas pastor, eu sempre aprendi que a gente tem que estar dentro de um aprisco. É uma comparação mal feita. É uma comparação não muito bem feita, não muito precisa. E eu vou te provar na Bíblia. Olha o que vai dizer o verso 4. E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, o texto está mostrando para a gente, as ovelhas são guardadas no aprisco, mas tem uma hora que o pastor, que não sou eu, é Jesus, ele tira as ovelhas para fora do aprisco. Ou seja, é lugar noturno, é lugar de proteção, mas não é destino. Calma que você vai entender ainda hoje. E quando você entender, você vai glorificar. E aí olha o que é que o verso 4 diz lá em cima. Vem comigo, igreja. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. E quando... O que está dizendo ali na primeira linha? E quando tira para fora as suas ovelhas. A Bíblia está dizendo que o pastor tira para fora as suas ovelhas. Cai para trás aí agora, Paulo Júnior, Jonas. Sabe que verbo é esse, tira para fora? Equibalo. A Bíblia está dizendo o mesmo verbo que Jesus expulsou aqueles que choravam a morte da filha de Jairo, aqueles que riam quando ele disse que ia ressuscitar a filha de Jairo, o mesmo verbo que João usa para falar que Jesus expulsou. Agora João está usando o mesmo verbo, equibalo, para dizer que o pastor tira para fora. E aqui o tira para fora é impulsionar. O tira para fora é lançar fora. O tira para fora é fazer um movimento para que possa enviar. Eu começo a pregar nessa noite. Sabe que me remete a essa passagem? A ovelhinha que está estagnada, a ovelhinha que está com medo, a ovelhinha que está presa no costume, que está com a fé adormecida, que está presa em padrões que não agradam mais a Deus, que está presa em práticas que não agradam ao Senhor, e está lá, ó, quietinha, escondidinha, e vem a força do pastor, e pega ela, e segura ela, e tira ela para fora, e impulsiona essa ovelha, e envia essa ovelha. Hoje Jesus quer nos mover. Você crê nisso? Hoje o Senhor quer nos mover. Hoje o Senhor quer pegar a nossa vida e nos mover com a sua voz. Ele vem com equibalo para nos tirar do conforto, para nos tirar, olha, da sequidão e nos enviar com a sua voz. Aleluia. E sabe o que eu aprendo? O tema da palavra de hoje é movidos pela voz do pastor. Você quer ser movido pela voz do pastor Jesus? Amém? Então você repete comigo: Senhor, move minha vida.
Senhor, move minha vida, move minha vida, move minha vida no teu propósito, move minha vida na tua vontade. Senhor, move a minha vida no teu querer, move minha vida como o Senhor quiser, como lhe apraz, como o Senhor planeja, como o Senhor sonha. Senhor, move a minha vida. Isso aqui que eu aprendo, que esse chamado, ele começa com um impulso divino. O chamado começa com um impulso divino. Talvez você está aí, mas eu li um livro, mas alguém falou comigo, mas eu tomei uma decisão, eu tomei uma atitude. Tudo isso é importante. Escutar uma voz, escutar um hino, tomar uma atitude, tomar uma decisão, tudo isso é importante. Mas além de tudo isso, nós precisamos de um impulso do Senhor. O Senhor está dizendo que Ele não é apenas aquele que chama, Ele não é apenas aquele que chama, Ele é aquele que te chama e aquele que te movimenta. Ele é aquele que te chama e Ele é aquele que movimenta a tua vida. Ele não é apenas aquele que fala, Ele é aquele que te tira do lugar. Ele não é apenas aquele que inspira, Ele é aquele que nos pega e nos leva à ação. Aleluia. Eu vejo essa mesma voz, esse mesmo Deus tirando Abrão de Ur, um homem que não conhecia nada, vivia no meio dos ídolos. Eu vejo o Senhor tirando Moisés de Midian, com essa mesma força e equibalo. Eu vejo essa voz, essa impulsão tirando José da prisão. Eu vejo essa impulsão tirando Pedro do barco. Eu vejo essa impulsão tirando Paulo do caminho errado. Ou seja, Deus tira para poder revelar, Deus move para poder transformar, Deus empurra para poder acender a tua vida para uma voz, para um chamado. E talvez a gente está quietinho, está na nossa, está assim, está tudo bem do jeito que eu estou evitando problema, estou evitando perseguição, estou evitando luta, vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui paradão, vou ficar aqui na minha. Talvez você está vivendo um aprisco emocional, sabe, nessa noite. Talvez você está vivendo na tua vida um aprisco de estagnação, estagnado, congelado. E quando eu li essa palavra, quando eu estudava essa palavra, quando eu me aprofundava nessa palavra, Deus tocava no meu coração: leva essa palavra para o meu povo, leva essa palavra para um povo que de repente ele pode estar num aprisco, num esconderijo, numa proteção, sabe? Mas vivendo num aprisco de noite, vivendo num aprisco de dia, vivendo num aprisco de madrugada, se escondendo dentro do aprisco. Quando a palavra está dizendo que existe um chamado, existe uma voz, existe um convite, e existe nesse impulso divino algo espiritual. Você acha que alguém aceita Jesus e começa a caminhar por suas próprias forças? Você está enganado. Você acha que alguém desce as águas do batismo e se torna uma nova criatura por suas próprias forças? Você está enganado. Porque o ser humano, ele não tem essa força, o ser humano, ele não tem esse poder, o ser humano, ele não tem essa capacidade, o ser humano, ele não consegue por suas próprias pernas, o ser humano, ele não tem condições de fazer coisas espirituais pelo seu próprio esforço. Ou seja, existe um impulso, uma força de Deus, existe uma mão de Deus movendo a minha e movendo a tua vida, e hoje essa mão de Deus está movendo aí no teu coração. Tu crê nisso nessa noite? Eu creio. Sabe, eu creio. Eu creio. Talvez Deus está mexendo com áreas da nossa vida, sabe? Talvez seu trabalho sempre foi tranquilo, mas não está tranquilo mais. Talvez teu casamento sempre foi tranquilo, mas não está tranquilo mais. Talvez você sempre foi uma pessoa tranquila, mas não está tranquilo mais. Talvez você sempre foi uma pessoa que, assim, como é que fala? Cheia de saúde, mas não está mais. Talvez assim, você fosse uma pessoa bem resolvida. Não tem aquelas pessoas que são meio deprimidas? Vira e mexe, estão com um pouquinho caidinhas. Talvez você não é essa pessoa.
Talvez você fosse aquela pessoa de ânimo, de força. Talvez você fosse aquela pessoa que nunca se cansasse. Uma pessoa assim com uma força tremenda. Mas você entrou no momento em que áreas da sua vida estão trepidando. Crises estão se assolando nessas áreas, no trabalho, na saúde, no casamento, no equilíbrio emocional, nas decisões que tu toma. Deixa eu te dizer nessa noite, eu creio que Deus está movendo coisas aí em você. Eu creio que a mão do Senhor está movendo coisas aí na tua vida. Eu creio que o Senhor está movendo coisas em nós, sabe? E tem mudanças que são tão profundas que Deus vai fazer. Tem mudanças que são tão profundas que Deus faz, que não adianta Ele chegar e falar assim: eu preciso mudar isso em você. Não adianta. Tem mudanças que Ele precisa começar a mexer nas nossas bases. Vocês já viram aqueles vídeos daquelas obras na Índia, por exemplo, que eles cortam as vigas da casa inteira, levantam com um macaco pneumático, tira a casa do lugar e transporta a casa inteira? Vocês já viram? Alguém já viu? Uma loucura. Eles quebram lá nas bases, a casa não cai. A casa não cai. Eles cortam as estruturas e equilibram a casa toda, vão levantando em macacos pneumáticos. A casa não cai, mas ela é movida de lugar. A casa não cai, mas ela é movida na sua estrutura. E é isso que o Senhor pretende fazer com a nossa casa e com a nossa vida. É isso que muitas vezes o Senhor está fazendo com a nossa casa e a nossa vida. Nós estamos buscando estagnação, nós estamos nos escondendo no medo, nós estamos indo atrás do costume, nós estamos muitas vezes com a fé adormecida, mas o Pai já começou a mexer com áreas da nossa vida. O Pai já começou a mexer com áreas da tua vida. E você pergunta assim: Senhor, por quê? Nunca senti isso, nunca passei por isso, nunca entrei numa situação como essa, nunca briguei assim com a minha esposa, nunca briguei assim com meu marido, nunca fui uma pessoa assim tão emotiva, nunca passei por coisas que eu estou passando. Deixa eu repetir: é o Senhor sacudindo áreas da nossa vida, é o Senhor sacudindo áreas da sua vida, é o Senhor sacudindo áreas em você, para te levar para um outro nível. Aleluia. Para levar a gente para um outro nível. Fazendo um curso superior, a gente chega em outro nível, não é verdade? Profissional. Estudando, a gente chega em outro nível. Tendo filho, a gente chega em outro nível. Quando a gente tem filho. Quando a gente se casa, a gente chega em outro nível. Mas espiritualmente falando, nada disso leva a gente para outro nível. Só as experiências que a gente tem com Deus. Talvez você está aí hoje, dobrou teus joelhos e falou: Senhor, eu não consigo mais te ouvir, eu não consigo te enxergar, eu não estou conseguindo te contemplar naquilo que eu estou passando. Querido, talvez seja o equibalo divino. Talvez seja essa força te movendo e você não está querendo sair do lugar. Talvez seja essa mão te segurando para fora do conforto. Talvez seja essa mão te pegando para fora da comodidade. Talvez seja essa mão te pegando para fora da acomodação e querendo te lançar. E a gente está resistindo e a mão do Senhor está nos puxando e querendo nos enviar. Nos enviar. E a gente está dizendo: eu tenho medo, eu não consigo, eu não perdoo, eu tenho raiva dali, raiva daqui, ranço dali, eu passei por isso, por aquilo, por outro, me deixa aqui mesmo. E a mão do Senhor está te segurando, e a mão do Senhor está te segurando, e a mão do Senhor está te pegando, e o equibalo de Deus está falando: vai, eu quero te lançar, vai, eu quero te impulsionar, eu quero te levar para outro nível. E a gente está resistindo, levando para onde a gente precisa estar, sabe? Como eu queria estar ali onde os irmãos estão lá atrás. Estava bom. Como eu queria estar ali onde a Raquel está. Estava ótimo. Não queria estar em casa não. Prefiro estar na igreja. Mas eu trocaria. Ele vem para cá e eu vou para lá.
Mas tem um dia que o equibalo de Deus vem. A gente resiste, a gente resiste, a gente resiste, a gente resiste. E Ele toca no coração, Ele toca nos filhos, Ele toca no casamento, Ele toca na paz, Ele toca na saúde, Ele toca em tudo, Ele mexe com tudo. E tem hora que a gente tem que dizer assim: eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, faz a Tua vontade em mim, faz a Tua vontade através de mim, faz a Tua vontade através da minha existência, faz a Tua vontade. Tu consegue dizer isso essa noite? Ou será que a gente ora de um jeito assim: Senhor, faz a Tua vontade, mas me deixa aqui no meu aprisco escondidinho. Senhor, faz a Tua vontade, mas me deixa aqui na minha zona de conforto. Faz a Tua vontade, mas eu vou continuar aqui acomodado, escondido. Faz a Tua vontade. E Deus está dizendo: o chamado começa com um impulso. Eu creio no impulso nessa noite. Eu creio no impulso nesse teu coração e no meu coração. Eu creio no impulso sobre as nossas vidas. Eu creio no impulso. Mas talvez você diga assim: mas pastor, eu tenho medo. Pastor, eu tenho. Sabia que vocês tinham medo. Eu também tenho. Eu tenho medo. Alguém tem medo aí? Pouca gente, está tranquilo. Deixa eu te dizer um segredo nessa noite. Estou vendo a Maxwell lá atrás. Deus te abençoe. Maxwell, naquela época de Jesus, Patrícia Guedes. Sabe como é que o pastor pastoreava, Duda? O pastor tirava as ovelhas de dentro do aprisco, Alexandra, e ele não falava assim: vai, dando chicotada nelas, vai. É o contrário. O pastor sai do aprisco e ele diz para as ovelhas: vem, 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 vem. E sabe o que eu aprendo, Raquel? Mostra para a igreja. Acorda aí, Raquel. O chamado é seguro, porque o pastor vai à frente. Então o Deus que nos chama, o Deus que nos convida, o Deus que envia e nos puxa e nos impulsiona com o seu equibalo, Ele não diz vai, Ele diz venha, Ele diz venha, Ele diz me acompanhe, Ele diz venha na minha direção. Ou seja, você não vai enfrentar sozinho, Maxwell, porque Ele entra primeiro. Isso aqui para mim, olha, eu vou compartilhar com vocês. Você entrou na dor? Está passando dor? A boa notícia: o pastor chegou primeiro e disse vem. Você está passando dificuldade? O bom pastor entrou primeiro e falou vem. Você entrou na batalha, o bom pastor entrou primeiro e diz vem. Você está passando pelo vale, o bom pastor entrou primeiro e diz vem. Você está passando coisas que não imaginava, Ele entra no futuro antes de você chegar lá e diz vem, vem, vem. Essa crise que você está passando, Ele chegou primeiro, e você não está sozinho. Nessa porta fechada, nessa coisa que se assombrou, que se instalou, nisso que tu está enfrentando, Ele chegou primeiro, Ele chegou primeiro, Ele chegou primeiro e diz vem, pode vir que eu passo contigo, pode vir que eu faço você vencer, pode vir que eu te acompanho. Aí você vai lá no Salmo 23. Minha cardio não está em dia. Deixa eu respirar. Aí você vai lá no Salmo 23. O que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale, Tu estás comigo. Aleluia. Aleluia. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho, você não entrou nessa sozinho. O Isaías, o profeta, lá no capítulo 45, verso 2, ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Então Jesus está dizendo: pode ir sem medo. Você tem medo? Pode ir sem medo.
Porque para onde Ele vai te levar, Rebeca, Ele já está lá. Para onde Ele está te convidando, Ele já está lá. Para onde você vai, Jesus já está. O futuro não é desconhecido, ele já é pisado, ele já é ocupado pelo seu Senhor. O seu Senhor já está onde Ele está te chamando. O seu Senhor já está onde Ele quer te chamar. Às vezes a gente pensa assim, passa cada coisa, né? Crente passa cada coisa, ser humano passa cada coisa, pastor passa cada coisa, líder de célula passa cada coisa. Mas é reconfortante saber que Ele não diz vai, e não fica assim na arquibancada vendo a gente sendo triturado. Ele não fica assim da eternidade vendo você sendo triturado. Ele não fica da eternidade vendo você ser amassado. Ele não fica da eternidade vendo você sofrendo, suas lágrimas caindo. Não, não. Ele já está lá. Significa que naquela madrugada que você chorou, Ele chorou contigo. Ah, não, pastor, madrugada eu durmo a madrugada toda. Tudo bem, naquele dia que você chorou, naquele dia que tu foi para o trabalho, sabe, andando, caminhando, e falando assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser da minha vida? Como é que vai ser do meu trabalho? Como é que vai ser da minha família? Como é que vai ser do meu casamento? Ele estava lá. Ele estava lá com você. Ele estava lá com você, sabe? E por cada caminho que Ele nos chamar, guarda isso a partir de hoje. Isso é para mim também. Guarda isso a partir de agora, porque é para mim também. Para cada lugar que Ele nos chamar, Ele vai na frente. Aleluia. Você tem medo? Ele está na frente. Você pode falar para o teu irmão que está aí perto de você, enquanto eu tomo a minha água, declara aí, Ele vai na tua frente. Declara aí para o teu irmão, em nome de Jesus. Profeticamente, Ele vai na frente. Para de chorar, para de reclamar, não temas, porque Ele vai na frente. Eu aprendo que para viver tudo isso, nós temos que ouvir uma voz. O chamado se torna vida quando respondemos a voz. Olha o que vai dizer para a gente o verso de número 3. Obrigado, querido. A este o porteiro abre o aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para... Olha o verso 4 que completa essa ideia. Vem comigo, Kekel. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem. O Senhor está dizendo nessa noite: hoje eu estou te chamando com uma voz. Não é voz de pastor Felipe, não é voz de homem. Hoje eu estou te chamando com uma voz. Não é voz da consciência, não é voz humana, não é uma emoção, não é um emocionalismo. Hoje o Senhor está dizendo: as minhas ovelhas me seguem, porque conhecem e reconhecem a minha voz. Eu posso afirmar que existe uma voz hoje te chamando para fora. Não é minha. Existe uma voz hoje chamando para fora a tua vida. Existe uma voz hoje te chamando, uma voz que acalma a tempestade, sabe? A nossa caminhada, ela precisa de força espiritual, precisa.
A nossa caminhada precisa de disciplina espiritual, precisa. A nossa caminhada é bom ter conhecimento teológico, hoje inclusive é dia do teólogo, precisa, é importante. Mas a base do nosso relacionamento é voz. É um encontro que nós tivemos com o nosso Senhor e reconhecemos a sua voz. Lá no livro de Atos, quando Paulo está perseguindo os cristãos e ele cai da onde ele estava e é revelado o Senhor para ele, o que ele escuta? Uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A ovelha não segue o pastor Jesus por medo. A ovelha segue o pastor Jesus porque escuta a sua voz. A ovelha aprendeu a discernir o tom, a ovelha aprendeu a discernir o ritmo, a ovelha aprendeu a discernir o som, e a ovelha aprendeu a receber a segurança da sua voz. O Senhor está dizendo: eu te movo, eu te guio, mas você precisa escutar a minha voz. Eu te conduzo, eu te levo, eu te envio, eu venho com equibalo sobre a tua vida, mas você precisa escutar a minha voz. E quantas vozes a gente tem escutado? Que vozes a gente tem escutado? Você liga o Jornal Nacional, tem um monte de voz, te deixa deprimido. Você conversa com um amiguinho que é mais pessimista, é outra voz que te joga no chão. Às vezes é um irmão da igreja e está mais animado e anima a gente. Mas deixa eu te dizer, a voz que vai nos conduzir é a voz do Senhor. É a mesma voz que acalmou a tempestade. Foi só a voz. É a mesma voz que chamou um morto para fora quando Lázaro estava morto. É a mesma voz que diz hoje para você: segue-me. É a mesma voz que diz hoje para você: não temas. É a mesma voz que diz hoje para mim e para você: eu faço nova todas as coisas. Tem gente confusa porque escutou muitas vozes, sabia? Tem gente confusa no nosso meio, aqui, lá fora, na nossa família, porque escutou muitas vozes, porque escutou vozes que se entremearam a outras vozes. Você já assistiu um dia um debate, no rádio, na internet, e todo mundo começou a falar ao mesmo tempo? Aí o J.R. Vargas fala assim: calma, um de cada vez, senão ninguém entende nada. Ou lá o da melodia, que eu esqueci o nome dele, o Eliel do Carmo, o pastor Eliel do Carmo fala: cada um fala de uma vez, senão ninguém entende nada. Só pode escutar uma voz. Tem gente caída porque escutou outras vozes. Tem gente no chão escutando outras vozes. Tem gente que trouxe mágoas para si porque escutou outras vozes. Tem gente que deixou de seguir o pastor porque escutou outras vozes. Tem gente que começou a seguir o pastor e desistiu da caminhada porque escutou outras vozes. Mas hoje ele está dizendo aqui: escuta a minha voz. É assim que o chamado se torna vida. Eu vejo crente caído lá fora. Aqui não acontece isso não. Lá fora eu vejo crente no pecado. Eu vejo gente com dom, com a vida toda errada. E aí tu vai conversar, você percebe que falta escutar e responder a uma voz. A uma voz. E o Senhor, Ele está aqui hoje. O Senhor, Ele está aqui hoje. E a voz dele, mais do que a minha, está falando no teu coração. A voz dele já tem falado sobre a tua vida. E ele está dizendo: deixa eu te chamar, me segue, eu faço nova todas as coisas, não temas. Essa voz não te confunde, essa voz não te mata, essa voz não te dispersa. Essa voz te conduz para o lugar que o Senhor quer. Ele está dizendo hoje. Quantas vezes escondidos no aprisco, na acomodação. Dia desse o irmão estava me dizendo: pastor, eu realmente estou muito relaxado. Eu ando muito relaxado com as coisas de Deus. Dia desse alguém virou para mim e falou assim: pastor, eu ando tão relaxado que eu não oro mais.
Outro disse para mim: pastor, eu estou tão relaxado que eu estou falando palavras que antes eu não falava. Outro me disse assim: pastor, eu estou tão relaxado que eu estou fazendo coisas que eu já não fazia mais. Teve um que me disse assim: eu estou bebendo coisas que eu já tinha parado de beber. E eu só posso dizer uma coisa: é tempo da gente trazer esse chamado à vida, respondendo a uma voz. Hoje a gente vai ficar só na promessa. Não, esse menino joga bem, quando chegar no profissional vai ser um grande jogador. Nunca chega. Não, esse aí vai virar craque. Nunca vira. Esse aí vai ser um futuro craque do Flamengo. Nunca virou. Ficou pelo caminho. E quantos pregadores ficaram pelo caminho? Quantos diáconos ficaram pelo caminho? Quantos evangelistas ficaram pelo caminho? Quantos músicos ficaram pelo caminho? Quantos pastores, presidentes que seriam ficaram pelo caminho? Porque escutaram muitas vozes, ou porque acharam um aprisco confortável, acharam a mesa de som confortável, acharam um trabalhador ou um instrumento confortável e quis parar por aí. Acharam que o ideal é sentar no banco e aqui está confortável. Mas hoje o Senhor está dizendo para o teu conforto: equibalo, sai daí e vai para onde eu quero te enviar. Tem líder de célula, sabe? Tem gente boa, tem coisa aí florescendo de Deus. Tem coisa de Deus florescendo aí no teu coração. Tem coisa de Deus florescendo na tua mente. Tem coisa de Deus florescendo através das tuas mãos, da tua voz, da tua vida. Mas para isso se tornar realidade, vou voltar para o aprisco. Está tranquilo o aprisco? Aqui eu não me meto com nada. Aqui eu não me envolvo com ninguém. Aqui eu não arrumo problema nenhum. Mas hoje o pastor está dizendo: equibalo, eu te envio. Sabe Jonas? Não, esse aqui, meu irmão, o profeta. Jonas foi parar dentro de um grande peixe. E a confusão na vida dele só acabou quando ele escutou uma voz, a voz de Deus. O problema na vida dele, o terremoto na vida dele, ventania na vida dele, a tribulação na vida dele só acabou quando ele escutou uma voz. E o Pai hoje está dizendo: escuta a minha voz. Eu estou te tirando do aprisco, eu estou te tirando do lugar que é só para dormir e te trazendo para onde eu quero. Eu estou te conduzindo agora pela minha vontade. Eu pego a tua vida, se você abrir o seu coração, se você se entregar, se você permitir, eu faço uma nova obra, eu faço uma grande obra, eu transformo o que tem que transformar, eu mudo o que tem que mudar, e eu faço coisas novas na tua vida. Vamos estar de pé? Aleluia. Raquel, põe um tema para a gente, por favor. Movidos pela voz do pastor. E hoje a voz do pastor diz: equibalo, sai daí, eu te conduzo, eu te envio. Enquanto o ministério de louvor louva, uma obra vai começar a ser feita, já está sendo. Ela vai continuar a ser feita na tua vida hoje. O Senhor vai chamar pessoas hoje para uma decisão. O Senhor vai chamar pessoas para uma decisão hoje, de uma vez por todas. Ele vai tirar pessoas de dentro do esconderijo, Ele vai tirar pessoas de dentro do aprisco, Ele vai tirar pessoas de dentro do medo. Mas Ele não vai te empurrar no problema, Ele vai na tua frente.
Tu passando pela dor, Ele chegou na tua frente. Tu passando pela tempestade, Ele chegou na tua frente. Tu passando pela luta, Ele chegou na tua frente. E para onde Ele quer te levar, Ele já está lá. Hoje Jesus te move. Hoje Jesus vai antes de você. Hoje Ele te chama e você reconhece a sua voz. Você responde e entra no propósito dEle. Não é rejeição, é direção. Não é expulsão, é avanço. Não é pressão, é propósito. Hoje o pastor está de pé. Ele te chama pelo nome e Ele quer te mover para um novo tempo. O pastor está de pé, Ele te chama pelo nome porque Ele quer te mover para um novo tempo. Ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Porque eu sou contigo, não te assombres, sou